A graça e a paz do Senhor, amados irmãos, que nos acompanham através deste canal. Todas as semanas nós postamos vídeos aqui falando a respeito da palavra do Senhor, né? Adquirindo conhecimento, compartilhando esse conhecimento através desse canal. E hoje não é diferente, nós vamos para mais um vídeo breve e eu tenho certeza que Deus falará comigo e contigo nesse vídeo aqui, tá bom? Que Deus possa já estar te abençoando grandemente em nome de Jesus. E o texto que Deus colocou em meu coração para a gente estudar um pouco aqui nesse vídeo está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos para a leitura. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, por favor, que Deus nos ajude aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Mas terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras, se transformem em pães. E Jesus respondeu dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe: Dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos teus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo lhe disse: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos ajude e nos abra um entendimento nessa noite, ou nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, não sei qual momento em que você vai estar disponível para assistir esse vídeo, mas que desse vídeo possa gerar frutos, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E tenho certeza que essa semente plantada em terra fértil trará no tempo do Senhor uma grande colheita. Queridos e amados irmãos, Jesus é o centro do plano de Deus, plano perfeito para a redenção dos nossos pecados. Ele é o Verbo que se fez carne, ou seja, ele é a palavra de Deus viva que habitou em nosso meio. Quem pode compreender os pensamentos do Senhor? Se a gente olhar de uma forma humana, a gente vai perceber que não seria necessário Jesus ter sido levado para ser tentado pelo diabo. Mas Deus, na sua soberana sabedoria, fez com que isso acontecesse, porque necessariamente Jesus ele precisava ser testado e aprovado para o seu ministério, para o seu chamado, na qual ele foi designado para cumprir com os propósitos perfeitos de Deus.
E a palavra do Senhor aqui nesse texto nos relata que Jesus, ele cheio do Espírito Santo, após ser batizado e anunciado por João Batista lá no Jordão, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E a palavra vai dizer que durante 40 dias Jesus jejuou e nada comeu. E durante esses 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. O diabo, mesmo sabendo que Jesus, na totalidade, 100% Deus, ele também sabia que 100% na totalidade, Jesus estava em um corpo humano. E este nosso corpo, a nossa carne, tem necessidades. Ou seja, mesmo sendo Jesus o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, ainda assim o diabo o tentou. Ou seja, o fato de eu e você sermos filhos de Deus, cheio do Espírito Santo, não quer dizer que nós não somos tentados. Muito pelo contrário, todos os dias nós somos tentados. Mas há uma diferença, porque a Bíblia vai dizer no texto que Jesus ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Nós, por nossa vez, nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. E o diabo, sabendo que Jesus ele estava habitando, posso dizer assim, em um corpo carnal, ele quis tirar proveito dessa situação. Percebe-se que alguém, quando jejuma, principalmente de alimento, durante um tempo, a primeira coisa que você sente é fome. É uma necessidade fisiológica. E todos nós, diariamente, mesmo alimentando, nós temos essa necessidade fisiológica, que é de alimentar o nosso corpo físico. Nota-se também no texto que o inimigo também tenta nos enganar, colocar dúvida na nossa mente daquilo que nós somos, daquilo que nós nos tornamos diante do Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Altíssimo. Então aqui no texto você percebe que ele acaba usando isso como estratégia para tentar enganar Jesus, dizendo: se tu és filho de Deus, pega essas pedras aí, Jesus, faça com que elas se transformem em pães. Agora veja, amados irmãos, como o inimigo da nossa alma é astuto. O tempo todo ele fica na nossa mente tentando nos enganar, tentando nos tirar do foco, e nós precisamos ficar ligados no Espírito para discernir tudo quanto nós ouvimos. Se o que nós ouvimos vem de Deus ou se o que nós ouvimos é o engano do inimigo, é aquilo que o inimigo usa para tentar nos enganar. Mas Jesus, na sua sabedoria, respondeu para o inimigo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Queridos, todos nós necessitamos do alimento físico para alimentar o nosso físico. Mas não esqueça de uma coisa: a palavra de Deus é o nosso pão de cada dia. Então, nós precisamos desse alimento diário, porque é esse alimento que sustenta e nos mantém de pé. Segundo ponto, o diabo, ele sabe das nossas cobiças,
Ele sabe que desde a queda do homem lá no Éden, que o que mais tem desviado a atenção do homem e tem feito com que nações e mais nações entrem em conflito é a disputa por poder, por glória. Então você percebe que mais uma vez o diabo ele não desiste. Foi assim lá no Éden. Ou você acha que o diabo foi lá, tentou a mulher uma vez só e a mulher caiu feito patinho, depois veio, deu fruto para Adão? Não foi bem assim. Se tem uma coisa que o inimigo não tem, é pressa de te derrubar. Ele não tem pressa de puxar o teu tapete. Ele não tem pressa de te ver na lama. Um dia ele vem, te mostra uma bandeja. No outro dia ele vem, te mostra um prato atrativo. No outro dia ele vem, sopra algo no teu ouvido. E se você não tomar cuidado, não vigiar, você acaba caindo. Existe até uma frase, uma estrofe de música que diz o seguinte: todo dia o pecado vem, me chama, né? Ou seja, todo dia o inimigo ele tenta desviar a nossa atenção, nos tirar do foco do verdadeiro caminho. Mas quer um conselho? Escolha ser amigo de Deus. Escolha Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? Você pode ter certeza de uma coisa: tudo aquilo que o inimigo te oferece e que você muitas vezes recebe, será cobrado. Ele requer de volta com juros altíssimos, que vai custar a sua salvação. E aqui nesse mesmo texto você percebe aqui que Jesus também, ele foi tentado nessa área. Porque diz o texto aqui, ó, vamos acompanhar comigo aqui, ó. O diabo levando a um alto monte mostrou, num momento de tempo, todos os reinos. E disse o diabo: dar-te-ei todo este poder e toda essa glória. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondeu: vai-te para trás, Satanás. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Amados irmãos, não negocie a sua alma com o diabo. Nós temos um Deus ciumento e somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Somente Ele devemos prestar o nosso culto, a nossa adoração. Somente Ele. Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança, ainda que somos pecadores. Mas o que nos assemelha a Deus não é a nossa natureza humana, não é o nosso corpo físico, mesmo porque Deus é espírito. Mas o que nos assemelha a Deus é a nossa capacidade de pensar. É o nosso raciocínio. E Ele nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, o pecado ou santidade não é uma circunstância, é decisão. Você decide entre andar em santidade ou
em andar em pecado. Ou seja, você decide em ter vida eterna com o Senhor ou morte eterna, separação total e eterna do Senhor. Concluo esse texto, amados irmãos, dizendo para você que você tem a capacidade de pensar e você tem o poder de decidir por qual caminho prosseguir. E sendo você filho do Deus Altíssimo, cheio do Espírito Santo, pode até pensar em cair, mas o Espírito Santo, ele vai te mover de uma forma sobrenatural. E onde o inimigo colocar dúvida ao teu respeito daquilo que você é e daquilo que Deus quer que você torne, o mesmo Espírito Santo vai abrir os teus olhos e os teus ouvidos espirituais e vai arrancar da tua mente todo o engano e expor para você a verdade. Não esqueça, o mesmo Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado pelo diabo, este mesmo Espírito Santo, ele vai mover as águas paradas na sua vida. Porque aquilo que te enche é o que te move. Tome essa palavra para você nessa noite. Aquilo que te enche, que é o Espírito Santo de Deus, é Ele que te move. Que Deus abençoe, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça, se essa mensagem tocou o seu coração, deixe um like para nos fortalecer aqui no canal. Deixe o seu comentário, o seu amém. E compartilhe essa palavra para que mais pessoas possam ser abençoadas. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.